Madara versus Otsutsukis. Todos os Otsutsu. Quantos ele venceria? Super Geek. Vocês me pediram e eu vou jogar pra vocês. Mas, ó, Super. Ó, a peixeira pra tu. Se tu falar bobagem, eu vou te passar a peixeira. O Momoshiki base já assolava Kaguya, o Ishiki era superior da Kaguya, o Urashiki tinha poderes de até voltar no tempo, logo, todos esses Otsutsukis solam o Madara. Pelo menos é isso que falam por aí. E galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer um combate um pouco diferenciado. A gente vai pegar o Madara, que é um personagem com inúmeras transformações e versões, e ver como os Otsutsukis de Boruto se sairiam contra ele. Na prática, o que a gente vai fazer é ver qual transformação o Madara precisa para derrotar cada Otsutsuki, ou se algum deles conseguiria vencer o Madara na sua forma máxima, como Jinchuriki do Jubi. Versões utilizadas. No caso do Madara, nós iremos utilizar o Madara vivo do Vale do Fim, Madara revivido pelo Edo Tensei, Madara revivido pelo Hina Tensei, Madara Jinchuriki do Jubi só com um Rinnegan, e Madara Jinchuriki do Jubi pós-absorção da Árvore Divina com Rinne Sharingan. Já os Otsutsuki serão todos mostrados até agora em Boruto, e em todas as suas versões, ou seja, vamos considerar tanto o Momoshiki base como o Super Momoshiki, vamos considerar tanto o Urashiki base como o Super Urashiki, vamos considerar tanto o Jigen como o Ishiki, e dito isso, bora pro vídeo. E em primeiro lugar, Kinshiki Otsutsuki. E bem, para enfrentar esse Otsutsuki, o Madara só precisaria estar na sua forma de Edo Tensei. Pode parecer surpresa para você, porém não seria necessário mais que isso. O Madara dessa época já seria mais que suficiente para vencer o Kinshiki. A principal habilidade do Kinshiki que poderia dar trabalho era a sua velocidade, que é sim bem grande, porém o Madara Edo Tensei já havia mostrado que conseguia lidar com inimigos rápidos sem nenhum problema, como por exemplo quando o Raikage foi com tudo para cima do Madara e ainda assim ele conseguiu reagir e se defender, e sempre que ficava difícil ele apelava pro Susanoo. Esse mesmo Madara bateu de frente com Naruto MK2 e não mostrou nenhum problema com isso, pelo contrário, estava fácil pro Madara lutar com esse Naruto MK2. Do outro lado, a gente também já viu que o Kinshiki não consegue se sair bem com múltiplos alvos, e até personagens extremamente lentos como a Kurotsushi conseguem o acertar, e até personagens mais lentos ainda como o Chojuro. Esse Madara era capaz de invocar simplesmente 25 clones de Mokuton ao mesmo tempo, todos com poder suficiente para usar o Susanoo. Então encurralar o Kinshiki com a vantagem numérica não seria difícil, além de limitar a movimentação dele pelo campo de batalha usando o Mokuton. Limitando o espaço do Kinshiki não teria muito o que ele fazer, visto que os ataques dele dependem basicamente de Taijutsu. Nem outra coisa, o Madara faz 3 clones só. 3. Ele, 2, na verdade, vai 2. Ele mais 2. Faz Susanoo nos 2, mas ele com 3 Susanoo e ó. Maceta esse arrombado, mano. Não tem nem graça. Realmente, esse aqui não tem chance nenhuma contra o Madara. Outro fato é que o Kinshiki não mostrou poder nem perto do suficiente para quebrar um Susanoo completo. Quem dirá 25? Já o Madara tem vários meios de finalizar o Kinshiki, como por exemplo, puxando a alma do mesmo do seu corpo com os caminhos do Rinnegan, ou usando o pólen venenoso do Mokuton e fazendo ele perder a consciência. O Kinshiki até pode tentar se afastar voando, porém para o Madara imobilizar o Kinshiki usando o Mokuton da mesma forma que a Kurotsushi fez, é muito fácil, ou até mesmo puxar o Kinshiki usando os poderes de atração do caminho Deva do Rinnegan. Então, puxou o Kinshiki com o caminho Deva, imobilizou com o Mokuton, é só extrair a alma com o caminho humano, e é fim de luta para ele. Em segundo lugar, Momoshiki base. E bem, para derrotar esse Momoshiki, o Madara precisaria estar na sua forma também de Edo Tensei. E bem, aqui o Madara não teria muitos problemas, esse Momoshiki era muito marrento, porém... Desculpe! Ele só tinha falas. Na hora do vamos ver, ele não aguentava nem o Darui. Seria só questão de tempo pro Madara entender como a habilidade do Momoshiki funcionava. E uma vez que ele entendesse, era F pro Momo. Mesmo que ele já tivesse absorvido muitos ninjutsus, jogar no Madara também seria inútil, pois ele também consegue absorver qualquer ninjutsu, assim como o próprio Momoshiki. E depois que o Momoshiki descarregasse, o que não demora, só iria sobrar o bom e velho Taijutsu. E aí de um lado a gente tem o Momoshiki, que não conseguiu vencer nem o Darui na porrada, e do outro lado a gente tem o Madara, que saiu no soco com as 9 bijus, peitou a aliança Shinobi e levou a melhor na porradaria. Então seria só questão de tempo o Madara vencer, usando só o bom e velho Taijutsu. E eu realmente não acho que ninguém aqui duvide disso. E apesar do Geek ser muito fã do Madara, ele é fã do Madara a ponto de botar... Claro, pessoal, aquele vídeo do Geek, tem um vídeo que o Geek fala, onde simplesmente o Madara vence, nada mais nada menos do que o Shibai Tsutsuki. Ele queimou uma aquele dia, ó. Deu aquela tabacada, tá? Ele tava queimado aquele dia. Mas é porque o vídeo é antigo. E ele não sabia dos feitos e das possibilidades, informações que viriam depois. Então é um vídeo de 2 anos atrás. Então tudo bem.
é um vídeo antigo, entendeu? Então ele não tinha tanta informação como a gente tem hoje e firmado que o Shibai é um cara que tá fora da realidade em comparação aos outros Otsutsuki e em comparação ao Madara, que não tem chance nenhuma contra ele. A questão é, ele assim é fã do Madara, ele gosta, faz essas atrocidades às vezes, mas inegável, o Madara é pica. E já dá pra ver que o Madara, olha aqui, ele tá provando pra gente, mostrando que o Madara é do Teisei, não é o Madara máximo, o Madara é do Teisei. Claro, Madara vivo não, é outro cara. Madara é do Teisei, bate de frente com 2 Otsutsuki, mano. Um de cada vez, tá? Não é 2 ao mesmo tempo, é um de cada vez, mas ele já bate e vence com feitos, tá entendendo? Porra, o Madara é foda, mano. Em terceiro lugar, vem o Super Momoshiki. E bem, aqui o Madara só precisaria estar na sua forma revivida pelo Hine Tensei. Essa forma já seria suficiente para vencer o Momo, e pode parecer absurdo para alguns. Porém, nesse vídeo aqui, eu provo por A mais B que os feitos do Super Momoshiki estão no máximo equiparados a essa versão do Madara. Quem quiser conferir, eu vou deixar aqui nos cards. Mas enfim, o Super Momoshiki não tinha nada que seria eficiente no Madara. Qualquer ninjutsu poderia ser absorvido pelo Madara. No Taijutsu, você provavelmente tem a ilusão que o Momoshiki era um monstro, porém ele não era. Esse Momoshiki estava levando uma sova do Sasuke super nerfado e de um Naruto que só tinha metade. Aí é que tá um ponto, eu já fiz vídeo sobre Madara versus Momoshiki, só que nos máximos, né? E lá eu até falo, mano, Madara enfrentou, não esse Madara, aí que tá um ponto que, né? O Madara enfrentou Naruto e Sasuke no seu máximo. E o Madara não foi vencido pelos dois. Naruto e Sasuke não conseguiram vencer Madara no máximo, no pico mais alto de poder que eles tiveram dentro da obra. Porque lembrando, o Naruto e o Sasuke tiveram seu pico de poder na Quarta Guerra Ninja lutando contra o Madara, na Kaguya, aquela parte Madara Kaguya. Depois disso, eles não ficaram mais fortes, eles regrediram em poder. É que a galera tem essa ilusão, não, eles ficaram mais fortes. Não, nessa luta aqui, por exemplo, contra o Momoshiki, eles estão muito nerfados em comparação ao que eles eram lá. Muito em comparação ao que eles fizeram na guerra. E o Momoshiki não deu conta desses dois, e o Madara deu. Só o que eu fico em dúvida, que eu fico com uma dúvida aqui, é será que o Madara, só esse Madara revivido, conseguiria dar conta da fusão, né, entre aspas, dos dois Otsutsuki ali? Mano, se a gente for ver em comparação a poder, por exemplo, o nosso amado querido Momoshiki, Super Momoshiki, ele suga ninjutsu e tal, o Madara também. E o Madara suga chakra, suga alma, suga tudo, até tamanho. Consegue refazer parte do corpo dele. Então ele tem todos os poderes do Rinnegan. Aí que tá, o Rinnegan é o foda aqui. O Madara é foda, mas o Rinnegan dá um poder pra ele que nem os Otsutsuki são capazes de aguentar. Nem os Otsutsuki têm esse tipo de poder que é o Rinnegan. O Rinnegan é um doujutsu que bota qualquer um que use ele num patamar muito grande por causa desses 6 caminhos, pô. São 6 poderes incríveis. Suga chakra, suga alma, invoca coisas, não sei da onde que ele invoca aquelas coisas, se ele cria coisas ou se essas coisas são invocadas de algum lugar, pode invocar, é rei do inferno, ele pode até mesmo reviver pessoas, trazendo a alma das pessoas de volta, tá entendendo o nível? Então é o Rinnegan que realmente, se for pensar, o Rinnegan coloca o Madara nesse nível, onde ele pode se curar das coisas, mano, é incrível. Metade do poder da Kurama e ainda estava ferido. Ou seja, o nível de poder desse Naruto era no máximo do nível do Naruto MK2 da guerra, que não deu nem pra começar com o Madara do Tensei, que é mais fraco que esse Madara Rin Tensei. Como eu disse, o Naruto não deu nem pra começar com Madara, e o Sasuke daquela época estava sendo solado pelo Madara cego, sem nenhum olho, e isso por causa do boost do Senjutsu do Hashirama. Os reflexos desse Madara era tão grande que ele se desviava de ataques via teletransporte em seus pontos cegos, ou seja, tocar nesse cara não era tarefa simples. A resistência dele era tão absurda que ele conseguia resistir a ataques em sequência das 9 bijus, e em seguida se regenerar como se nada tivesse acontecido. Então não, o Momoshiki não seria superior a esse Madara, muito pelo contrário, ele é quem levaria a pressão. O Momoshiki também poderia apelar pro gole de lava, porém o Madara pode usar seu Susanoo, que a essa altura estava buffado pelo Senjutsu do Hashirama. E eu não vou nem falar que esse Madara já tinha em posse um Jubi, porque aí já seria apelação. Porém, tudo isso é só para dar um contexto, porque o Madara poderia solar o Momoshiki no começo da luta com Limbo, pois o Momoshiki até poderia ver a sombra com Rinnegan, porém não poderia tocar e muito menos se defender dessa sombra, e esse único Limbo era forte o suficiente para derrubar as 9 biju na base da porrada, seres gigantescos e que pesam toneladas. E além disso é confirmado no databook que o Limbo tem as habilidades do Madara original, então sim, Madara Rin Tensei já sola com o Limbo. Em quarto lugar, Urashiki base.
E a versão necessária para enfrentar esse Otsutsuki seria o Madara também Edo Tensei. O Urashiki base mostrou ser mais rápido voando que o Momoshiki, porém em combate corpo a corpo ele deixou muito a desejar. Esse Urashiki não mostrou muitos feitos em Taijutsu, quase nada, e sempre que ele entrava em uma luta ele nunca levava a sério por ter uma personalidade muito brincalhona e até subestimava seus inimigos, e sempre que as coisas realmente pegavam, ele metia o pé. Logo, os feitos do Madara são superiores ao do Urashiki, pelo menos no que diz respeito a Taijutsu. Já em Ninjutsu, o Urashiki basicamente dependia de roubar o poder de seu adversário com a sua varinha, porém isso não seria problema para o Madara. O primeiro motivo é que o Madara era um Edo Tensei, então o chakra não seria um problema para ele. O Urashiki podia roubar o tanto que quisesse. O segundo motivo é que o Madara anulava ninjutsus, então isso também era inútil contra ele. Sendo assim, o Urashiki não teria meios de vencer esse Madara. Será que o Madara conseguiria anular o poder da vara de pescar? Nosso amado e querido Ura, não sei, mas pensando bem, ainda assim a vantagem tá totalmente pro Madara, né? Mas só essa parte, será que ele conseguiria? O Madara pode puxar o Urashiki e roubar a alma dele, ou encher ele de porrada, ou até tirar a consciência dele com o pólen venenoso do Mokuton. E mesmo que o Urashiki consiga retroceder alguns segundos do tempo, o máximo que ele conseguiria seria atrasar sua derrota. Lembrando que o Madara também tem teorias que dizem que ele, olha que merda, se o Urashiki consegue voltar um pouco no tempo, tem a teoria de que o Madara volta no tempo, porque tem a luta do Madara versus a Shirama, onde o Madara simplesmente volta no tempo, usando o poder do Mangekyo Sharingan eterno dele. Tá entendendo? Então o Madara também poderia refazer, isso acontece, ele meio que rebobina a luta, velho. Então ali, isso é claro, essa cena não é oficial, papapá, é oficial, mas não é canônica, tem toda uma loucura em cima disso. A questão é que isso aconteceu, então se a gente for lembrar, tem essa questão, a curiosidade, né? Leva mais que uma curiosidade, tá? Leva curiosidade, não leva a sério, mas isso aconteceu. Tem luta, eu até mostrei pra vocês aqui no canal várias vezes, que realmente, por muitos anos, o poder do Mangekyo do Madara seria voltar no tempo, tipo, refazer um acontecimento muito parecido com o Izanagi, e muito parecido com o poder do próprio Ura aqui, tá entendendo? Então, mano, aqui é. Dá um like. Se inscreva no canal aí, pra gente bater 225 mil inscritos até o final do ano. Porque o velho aqui, lembra das coisas. Eu tenho informação nessa cachola aqui, mano, guardada de muito tempo de Naruto, Boruto e YouTube. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, porra. Eu nem vou falar mais nada, pô. Dolly, o que tu acha desses caras aqui que não vão dar like, não se inscrever no canal e não vão hypar o vídeo? O histórico do Urashiki, o mais provável é que ele fugisse quando visse que as coisas não iam dar certo. Então, mais uma vitória aqui fácil pro Madara. E em quinto lugar, Super Urashiki. E aqui o Madara já precisaria elevar mais uma vez o nível, e a versão necessária para vencer seria o Madara Hine Tensei. Bem, eu poderia falar inúmeras possibilidades e encher linguiça, porém o fato é que essa versão do Urashiki perde várias habilidades, como a capacidade de voltar alguns segundos no tempo e também a varinha que rouba chakra. E ao invés disso ele ganha um aumento gigantesco em seus atributos físicos. Porém, mesmo com tudo isso, ele ainda não conseguiu vencer duas crianças e um Sasuke extremamente nerfado e um Jiraiya na forma base. Pro Madara, que já peitou o Hashirama auge, já solou os 5 Kages, peitou as 9 bijus sem os olhos, solou um batalhão da Aliança Shinobi no Taijutsu, esse Urashiki seria somente um entretenimento. Realmente, como eu disse, eu não vou encher linguiça. Vamos romantizar, né? É um Otsutsuki bufado. Mano, bufa minha... Tá ligado? Porra. Se tu for pegar feitos, o Madara, mano, comeu todo mundo, mano. Ele é o comedor, porra. É o comes. O Urashiki não é nada, mano. O Urashiki dá até vergonha. Eu vendo essas cenas de Boruto aqui, me dá raiva do anime de Boruto. Que inclusive tá notícias aí que vai voltar, né? O anime de Boruto e tal. Espero que volte bom. E não com essa animação ridícula aqui. Com essa coisa que parece que ele só vai. Mano, a sensação de ver essa luta do Urashiki aqui. E é um dos motivos de o Urashiki ser tão desvalorizado, os próprios Otsutsuki serem desvalorizados, é a própria animação de Boruto, que era muito chata, era ruim em alguns aspectos. Ela não era horrível, tá? Ela se mantinha, passava de ano na nota. Nota 5, 6, 5, 6, não ficava horrível. Porém, cara, tu vê que não tinha vida. Eu não sentia vida em Boruto nas lutas. Era em poucos momentos que tu sentia vida. Para pra pensar comigo, reflete. Era isso que muito que me incomodava em Boruto. Cadê a vida desse desenho? Dava pra ver que parecia que é um desenho de propaganda, tá ligado? Quando faziam o Beyblade, então era só pra vender. Bakugan, os novos, depois dos primeiros. É só pra vender boneco deles, botar aquelas animaçãozinhas nada a ver. É só pra encher linguiça, só pra vender o brinquedinho, pô.
É a mesma coisa que eu senti de Boruto. Então eu vendo essa luta que chega a dar raiva. Eu lembro do anime de Boruto, eu tinha raiva daquele anime. Raiva, que eram poucos momentos que me divertia. Do meio pro final, só eu parei de ver. Eu parei de ver, fiquei só no mangá. Porque aí o mangá, sim, o mangá até que sempre se manteve um 8, 7, 8 ali, sempre se manteve bem. E em Boruto tipo Vortex, motherfucking menino que é do rabo gira, aí o bagulho foi pro caralho, ficou muito bom. Aí não tem nem o que falar, 9, 10 em alguns capítulos. Mas aí que tá, tu vê, isso aqui não tem como. A Madara bota esse cara pra mamar, e mesmo se não botasse, mesmo que fosse mais fraco, por ele estar em Boruto e ser um lixo naquele, porra, daquele anime ridículo, ia perder de qualquer jeito. Urashiki dessa forma só tem um Rinnegan na testa, que sinceramente nunca foi revelado se enxerga algo ou para que serve, porque até onde foi mostrado é somente decorativo, é somente de enfeite. Porém, vamos pressupor que sim, ele enxergue por ali, então ele poderia ver o limbo. Porém, ainda não muda muita coisa, pois ele não poderia tocar e nem se defender da sombra. Vale lembrar que a sombra do limbo tem as mesmas habilidades que o Madara original, então a sombra do limbo poderia vencer o Urashiki com alguns juntos do Rinnegan, como por exemplo, o caminho humano. E meu parceiro, se tu chegou até aqui, parece que tu tá gostando, então já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E um spoiler aqui de leves, no próximo vídeo também vai ter Madara e também vai ter Otsutsuki, porém de uma forma nunca vista antes. Se você vai estar aqui para ver, aí é você quem decide. Dito isso, bora continuar o vídeo. O sexto Otsutsuki é o Jigen, e para vencer esse, o Madara também só precisa da sua versão de Hinata Tensei. Nesse caso em específico, eu já fiz um vídeo exclusivo aqui no canal, mas enfim, bora pros argumentos. O Madara dessa forma é extremamente resistente, pois ele tem as células do Hashirama, que aumenta sua força e a sua resistência, e ainda por cima tem o modo sábio, que joga tudo isso mais pro alto. Esse Madara era resistente o suficiente para conseguir resistir a uma sequência de porrada das bijus. Ataques de areia que perfuravam seu corpo eram ineficientes para o parar. Esse Madara era tão ágil que o Sasuke, já com o Mangekyou Sharingan Eterno, não conseguia nem arranhar esse Madara, e isso quando ele estava sem os olhos. Esse Madara tinha reflexos para esquivar de ataques usando teletransporte, mesmo vindo de um ponto cego. Então o Jigen só... Mano, ali o Tobirama só errou porque usou Kunai. Se fosse na mão acertava, é que Kunai tem um... Automaticamente, tu pode usar um teletransporte, mas se tiver com uma Kunai na mão e ela estiver na frente, não vai acertar. Então a regra é, não use Kunai. Use uma espada. Espada certa em Naruto. Espada sim. Kunai foi erro dele, senão Madara não desviava. Com Karma nível 1, não tem força para vencer esse Madara. Porém, quando ele ativasse o nível 2, aí sim poderia dar ruim para o Uchiha. Nesse momento, Madara começaria a pegar danos reais. Porém, isso seria somente até quando ele quisesse levar dano. No momento que o Madara se cansasse, era só ele usar a sombra do limbo e finalizar a luta. E muitos acham que o Jigen tinha Senjutsu por ter absorvido o chakra do Minijubi. Porém, isso não passa de um achismo sem base. O Amado já havia revelado que o Minijubi é de uma espécie diferente daquele da guerra. E só isso já quebra essa teoria que o Jigen poderia sentir o limbo devido a isso. Porém, ainda tem mais. Mesmo que o chakra do Minijubi fosse Senjutsu, o Jigen usou esse chakra como fonte de energia, mas isso não deu nenhum poder sensorial a ele. Era tipo o Sasuke usando a marca da maldição, que continha Senjutsu, porém não o tornava um ninja sensorial por isso. E no caso do Jigen, ele só usou o chakra do Minijubi como fonte de energia, e mesmo assim a estamina dele acabou bem rápido. Porém, ainda tem mais. Os criadores fizeram questão de mostrar que o chakra imensurável do Jubi da guerra era somente energia natural de diversas fontes, água, terra, atmosfera e por aí vai. Enquanto o chakra desse Minijubi é somente igual ao chakra das bijus comuns, e que é representado pela coloração vermelha. Não tem nada de energia natural, até porque esse Minijubi nunca foi plantado na terra. O chakra dele é vermelho como o chakra das bijus normais, como o chakra da Kurama ou do próprio Hashibi. E pra quem acha que o Jigen poderia usar esse truque do Ishiki de compartilhar a visão com os receptores, ele não pode, pois ele fez isso usando o Byakugan, poder que o Jigen também não tem. E mesmo que o Jigen conseguisse usar essa técnica aqui, o Ishiki não achou nem o Kawa que estava na mesma dimensão que ele. Imagine o limbo. Então não, o Jigen não tem como sentir nem como atacar o limbo, e muito menos como ver. Madara sola quando quiser com o limbo, e isso é um fato. Em sétimo lugar, Ishiki. E bem, o Ishiki bate forte e tem umas estacas. Porém, é isso. De todos os inimigos, esse seria o único que o Madara iria precisar da sua forma de Jinchuriki do Jubi. Porém, só essa aqui com o Rinnegan já seria suficiente. Como eu disse, o Ishiki bate forte. Porém, o soco mais forte do Ishiki nem se compara ao soco mais fraco do Gai. E o Madara
Madara resistiu a uns 5 desses. Os do Ishiki iriam servir para fazer no máximo massagem no Madara. As estacas seriam completamente inúteis. O Madara tem uma resistência fora dos padrões e uma regeneração melhor ainda. O cara teve metade do corpo destruído pelo Gai e agradeceu pela diversão e vida que segue. Se regenerou em seguida, então as estacas não dariam certo. No máximo, eles só serviriam como acupuntura pro Madara. Já os cubos até poderiam incomodar um pouco. Porra, tá esculachando. Mas é verdade, mano. Esse Ishiki aqui não serve pra porra nenhuma. Se eles não caíssem em câmera lenta. Se o Madara quisesse, ele podia só abrir os braços e levar toda a porrada que o Ishiki tinha a oferecer. E ainda assim, ele não iria vencer com o poder que ele mostrou. Como eu disse, o soco mais forte do Ishiki não passa nem perto do Gai, que distorceu o espaço. Lembrando que uma coisa, né? Eu já fiz um vídeo sobre os dois. E se tu for comparar o Madara ele tá nessa forma aqui, ele já tem a besta de cauda no corpo dele, a 10 caudas. O Madara nesse momento, um Otsutsuki normal, ele tá acima. Qualquer Otsutsuki nesse momento, qualquer Otsutsuki que a gente viu, tá? O Otsutsuki normal. Shibai tá acima de todos, porque até o momento ele é o cara que transcendeu ali o negócio, tá entendendo? Considerado um deus. A questão do nosso amado e querido, qualquer outro Otsutsuki, o Madara superou. Ele alcançou o nível Otsutsuki e depois pegou 10 caudas, a árvore divina e o fruto, tudo, e chupou tudo pra dentro dele, mano. Ele passou. Obviamente ele é mais forte que E ela. o Ishiki é só mais um que não consegue ver o limbo. Vale lembrar que no mangá Itadabuki é confirmado que só é possível ver o limbo com Rinnegan. Então o Ishiki iria levar uma surra e não iria nem entender o que estava acontecendo. E individualmente, nenhum dos outros Otsutsuki de Boruto tiveram chances contra o Madara. Muito foda o vídeo, Geek sempre mandando a braba aqui. Mano, dá like, se inscreve no canal. Fui.